proposto falar um pouco sobre o retiro que tivemos a fazer na semana passada. Nem é tanto o retiro, mas o tipo de ensinamento que estava a ser partilhado nesse retiro. Então o retiro foi com o monge Análio, Bhikkhu Análio, que é um jovem monge de 50 e qualquer coisa. O que é que ele tem? 54? 55 anos. Que tem características pouco comuns de ser um grande académico, mas mesmo assim fora de série, e um yogi, um tipo que medita com enorme dedicação. Ele tem uma regra que nunca passar mais tempo a estudar do que o tempo que está a meditar. E com esse rácio entre estudo e meditação, mesmo assim, nos últimos 10 anos, eu conheço há 17 anos, mais ou menos, quando ele acabou a tese, que depois veio a ser o primeiro livro. Nestes 17 anos, eu acho que ele já publicou para aí uns 10 livros, facilmente. Depois aquilo é uma produtividade incrível. E ele especializa-se em aclarar o que é que será que o Buda disse, o que é que ele ensinou, o que é o mais próximo que se possa conseguir chegar àquilo que o Buda possa ter ensinado. Porque o registro da tradição oral ocorreu mais ou menos tipo 300 anos depois do senhor morrer. E uma das coisas que se acha é que a tradição oral, por ser oral, e calculo que já fizeram a brincadeira de tem uma fila de pessoas e um diz uma coisa e passa o outro e diz para repetir aquilo, quando chega ao fim é outra coisa. Mas curiosamente não é isso que se nota numa tradição verdadeiramente oral. Isso é o que acontece quando nós, que não temos a memória treinada e o nosso sistema de conhecimento não depende de uma tradição oral, ouvimos uma coisa e sai outra do outro lado. Mas numa tradição que as pessoas estão a treinar realmente reter a informação, e a informação é dada em verso, e o verso tem, vamos dizer, 8 sílabas, memoriza aquilo e passa o outro daquela maneira. E como há outros que também aprenderam, volta e meia, há uma referência cruzada em que um ouve, mas não é assim porque eu ouvi de não sei quem, e aquilo na verdade vai-se mantendo muito mais fiel do que parece. Começam a surgir assim, muitos erros na tradução. Na tradução, no escrever, quando começaram a copiar, e aí é problemático, uma vez que ficou escrito, que ele ganha uma substancialidade e surgem todo tipo de acréscimos. Então, muito do trabalho dele é limpar os acréscimos e chegar ao mais perto do busilis da questão, principalmente para aclarar a prática, não em termos teóricos, mas então o que isto quer dizer em termos práticos. E o texto que nós estivemos a estudar e a praticar, porque o giro é isso, a pessoa não está só a ler uma coisa teórica, está a ler um mapa, está a ver, olha, o Buda sugere que para despertar convém cultivar isto, e depois a pessoa vai e faz, e vê se funciona. E se não está a funcionar é giro porque pode perguntar, mas não está a acontecer como diz no manual. Então bora lá ver porquê. Eu acho isso muito divertido. Então, no sistema de treino mental que a tradição budista propõe, que o budismo antigo, vou chamar budismo original, propõe, há um lado do treino da meditação que é aprender a focar a mente e dar continuidade de atenção a uma só coisa, unificar. Não sei, notam na meditação as nossas capacidades mentais tendem a estar bastante dispersas. Não sei, pula para o passado, vai para o futuro, depois imagina qualquer coisa, depois dá-lhe sonolência, depois vem um bocadinho de desejo, aquela coisa está bastante fragmentada. E é um processo de aprender a unificar aquilo que está disperso, porque só quando começa a haver foco e acuidade de consciência é que depois também começa a ser possível
uma visão um pouco mais penetrante na observação do fenómeno que está à nossa frente. E quando eu digo isso, eu sei que se a pessoa nunca teve essa experiência de ter a sua mente com alguma continuidade presente a qualquer coisa e o tipo de clareza que daí surge, eu sei que o que eu disse não tem qualquer significado. Essa coisa de ver com mais profundidade, porque realmente, a não ser que tenha treinado a sua mente, a maior parte de nós tem uma percepção do que é que está a acontecer incrivelmente superficial. Eu diria quase mesmo que não temos nenhuma percepção do que é que está a acontecer, temos quase uma fantasia do que é que está a acontecer e mais ou menos partilhada, e por isso, como ela é partilhada, isto parece que é mesmo assim. Quando nos disponibilizamos a sair do filme virtual, porque se repararem, muito do nosso dia-a-dia, a mente debruça-se sobre uma realidade virtual, poucas vezes estamos a lidar de facto com o conteúdo experiencial do que é que está a acontecer aqui e agora. Estou a exagerar? Não, a maior parte do tempo a atenção está debruçada sobre uma construção do que é que já foi e o que é que está para vir. E mesmo quando se volta para o momento presente, tende a colocar um filtro do que é que o momento presente deveria ser, não é? Para que seja de acordo com o passado que gostaríamos que tivesse sido e que venha a produzir o futuro que queremos. Mas raramente, mesmo quando estamos no presente, há uma abertura para ir ao encontro da experiência que de facto ali está. Por isso é que eu estava a dizer que vivemos numa versão bastante superficial e fantasiosa mesmo do que é que se passa. Então, o treino da concentração ajuda imenso a sair dessa complexidade e dispersão e ter uma mente com mais continuidade e foco aqui e agora, o que simplifica logo uma quantidade de coisas, não é? Só o fato da atenção estar durante algum tempo debruçada sobre o momento presente, que é exatamente o tempo e o lugar onde não temos chatice, os problemas e as chatices ocorrem todos, ou já aconteceram ou estão para acontecer. É raríssimo no momento presente termos de facto um problema. Quando se está em retiro, ainda menos probabilidade há de ter problemas. Não é que não vamos à procura de problemas onde não há, mas para a pessoa estar em retiro, é óbvio que não há grande razão para problema, por isso quando eles surgem fica mesmo óbvio o quanto são criação da sua própria maluquice e não tanto devido a episódios exteriores que estão a impingir na sua experiência. Aquela coisa aclara-se bastante. E pronto, o problema que pode surgir é, para mim, as minhas nádegas ficam a doer, há uns que é o joelho, outros que é as costas, e depois a maluquice que para ali vai, mas isso vai-se aclarando. Olha, esta agitação toda, afinal, não é o meu marido, não é o meu trabalho, não é o Trump, é mesmo a caixa de pirulitos. E que bom, não é? Porque se a nossa agitação fosse devido ao marido, ao Trump, ficava muito mais difícil, mas quando fica óbvio que a agitação é essencialmente fruto da nossa própria maluquice, se calhar quanto a isso já há qualquer coisa para fazer. E só ficar com a atenção no momento presente em qualquer coisa que não nos agite, por exemplo, a respiração, já é uma grande ajuda, desde que a pessoa não adormeça, porque essa é a tendência, porque a maluquice, quando não tem nada para puxar e agarrar, querer e não querer, a tendência é adormecer, porque de repente a construção não tem muito para onde se agarrar, então a melhor coisa é mesmo adormecer, não tem grande graça. Mas pronto, com a prática aquilo começa a avivar e eu calculo todos, esta parte é reconhecível. Então é essencial ter alguma estabilidade de atenção para depois começar um outro lado do treino mental, e eles complementam-se, não é necessariamente um e depois o outro, mas convém essa estabilidade inicial, que é, a atenção não está focada só na respiração, porque embora a respiração seja uma parte importante, não é, do processo de estar vivo, isso não há dúvida nenhuma, mas não abarca a totalidade do que é estar vivo. Portanto, alarga o campo de atenção para notar o que é que para aqui vai. E como o que para aqui vai tem uma dimensão mais física e uma dimensão mais mental, este processo de ver as coisas tal como elas são, o treino Vipassana, que neste texto que se chama o Satipatthana Sutta, é, digamos, metódico.
Primeiro a pessoa põe a atenção no corpo, okay? O que é que está a acontecer aqui neste corpo? E lembrando que isto é um treino muito dirigido a quem escolheu deixar a vida familiar e ir por uma via de desapego e monástica. Então há uma boa parte do treino que é para ver o que é que realmente é o corpo. Ou seja, que este corpo tem uma camadinha que não chega nem a 1 milímetro, que lhe dá uma aparência de para alguns de nós, alguma beleza, mas basta puxar, não é? Se eu agora começasse aqui a puxar a pele, vocês começavam a achar muito menos atrativo. Então, a pessoa contempla que este corpo tem uma pelezinha, que é só isso, é só pele, não é bonita, não é pele, é só pele, e por baixo dessa pele o que há? Carne, órgãos, caca, essa coisa toda. E depois ossos. Então, uma parte do treino, a pessoa, em vez de estar aqui a olhar para isto como um objeto digno de atração em quem vale a pena depositar imensa expectativa de segurança, começa a contemplar, olha, é corpo, é o que aqui está, é corpo. Não é bom, não é mau, é corpo e é muito útil. É fantástico ter um corpo, não é um treino de aversão ao corpo, mas é um treino de ver o corpo tal como é, que é isso. Pele, carne e osso, e uns órgãos lá pelo meio. E depois olha para o corpo e vê que realmente o corpo, aquilo que eu tomo tanto como meu, na verdade é composto das mesmas coisas que compõem todo o universo. Tudo aqui, que está aqui, é feito do pó das estrelas. Em termos de matéria é a mesma coisa. E se olharmos do ponto de vista da física, depois há uma série de qualidades de coesão que ajuda a que a matéria se aglomere, e também há qualidades de movimento, porque senão isto ficava tudo estagnado, e há temperatura. E a pessoa faz uma contemplação de notar que o que está dentro de si e o que está fora de si é a mesma coisa. Na verdade, a fronteira que nós estabelecemos é puramente operativa, é operacional. Já que estou vivo e tenho um corpo, dá jeito de saber-me distinguir que eu estou aqui e o chão está ali. Mas, do ponto de vista, por exemplo, de uma formiga, que formiga vem pelo chão, sobe aqui pelo estrado, passa pelo tapete, passa por cima do sagra, para ela é tudo chão. Esta definição é uma definição operativa útil para mim. A formiga tem a dela, mas na verdade não há qualquer distinção entre interior e exterior para lá do modelo operativo de a coisa funcionar. Estão comigo? Que de um ponto de vista mais alargado é tudo o fenómeno de solidez, de coesão, de temperatura, de movimento a acontecer a cada instante. E pronto, se fôssemos pela física quântica adentro, então aí é que não há nada, e é só campos magnéticos e pronto. E é tudo vazio. E há uma prática budista muito antiga que é mesmo se reconhecer que isto é vazio de qualquer estabilidade, substancialidade e identidade, que é algum fenómeno que se compõe por alguns instantes e quando morrer, olha, tudo aquilo que eu estou a tomar como meu volta para o universo ao qual sempre pertenceu. Só na minha ilusão é que começo a achar que isto é meu e que tem que ser como eu quero. E claro, e é um problema, porque isto não é meu, não se manifesta como eu quero, senão eu parecia mais com o Michel Pfeiffer do que com o Sagra Prior, sabe-se lá o quê. Então há um largar da identificação do corpo como sendo um objeto de separação em relação àquilo que nos circunda e como sendo somos parte deste universo. E como sendo parte deste universo e sujeito a causas e condições, quer dizer que não dura. E esse é o terceiro dia. A pessoa contempla que quando inspira, há uma probabilidade que esta seja a sua última inspiração. E eu sei que a pessoa pensa, minha última inspiração, mas ainda ontem, exatamente ontem, estava em São João, estava um dia lindo, estavam umas ondas maravilhosas, que é uma excelente maneira de sair de retiro. Então vai primeiro para a praia, antes de ir trabalhar, passa pela praia um bocadinho. E sou eu e um tipo num lado da praia e eu olho assim, eu tenho certeza que reconheço este. Tipo, porque era aquilo que no Brasil chama um preto sarará, porque é um preto louro.
Mas ele estava assim, já estava com uma prancha de aprendiz, e é o tipo que eu conhecia, se safava muito bem. E o corpo dele estava assim um bocadinho mais inchado, mas não era de músculos. Mas eu cumprimentei, eu acho que é quem eu acho que é. E ele reconheceu-me, opa, tudo bom? É. E ele, tive uma operação. E eu falei, é mesmo? Operou o quê? Coração. E eu, não vou dizer o que é que eu disse um palavrão, mas pronto. E, pô, estava surfando, meu. E tive um ataque de coração. A aorta rompeu. Só ficou a última parede. Se rompesse essa, eu morria ali. E isso, uau! Realmente a pessoa pode ser mesmo a sua última e tá. Eu disse, peguei a onda, dropei, caí para o lado. Quase que morri afogado. Eu disse, isso. Agora estive a fazer um retiro mesmo a contemplar isso. Inspira contemplando. Esta pode ser a minha última inspiração. Então que tal largar e relaxar? Porque não há nada a fazer. Porque essa é a nossa situação existencial. Na verdade, não há, em última instância, muito para controlar. Então mais vale largar e relaxar, a pessoa ir já treinando. E depois contempla, ok, mesmo que esta não seja a minha última inspiração, não há dúvida nenhuma que esta inspiração é uma inspiração mais próximo da morte do que a anterior. Que é para não... Então chama-se isto ver as coisas tal como elas são. Que, quando contemplado a partir de uma mente que está com aquela estabilidade, não está a pular passado e futuro, que encontra alguma continuidade de atenção no momento presente, estas contemplações trazem ao coração enorme liberdade e alegria. Também pode dar uns sustos, se ainda houver ali uma quantidade de agarrar muito forte, este tipo de prática pode assustar. E é interessante como, a partir quando num estado mental no qual predomina uma relação com a vida que é muito a partir de tentativa de controle, quero, não quero, como é que deviam ser as coisas, a contemplação da insubstancialidade do corpo, da impermanência, não é uma coisa aprazível e a mente até não tem vontade nenhuma de estar a debruçar sobre isso. Mas se afrouxou um pouco a tenacidade habitual da avidez e a aversão, este tipo de contemplação tem outro efeito. Tem o efeito que eu estava a dizer, de trazer um sentido de liberdade e apaziguamento e de enorme conexão com a vida. Porque o invólucro, as fronteiras apertadas da construção do eu, que a pessoa habitualmente tem que fazer para se sentir seguro, afrouxaram. E ao afrouxarem, essa separação ficou muito mais ténue e naturalmente emerge um sentido de conexão com a realidade a qual pertencemos, porque isto é uma miopia maluca que a pessoa desenvolve pelo fenómeno da autoconsciência, que é uma entidade separada de tudo o resto e que tem que defender-se a todos os custos de todo o resto do universo para conseguir aguentar-se e tem que controlar amanhã e por aí fora. E é lindo ver que basta não estar a alimentar a tendência de quero e não quero e abrir-se ao que lá está, que ao abrir-se ao que lá está, o seu sentido de segurança já não vem do controle, mas sim da conexão, do estar muito mais presente e conectado não só com o que se passa em si, mas quando olha também para o mundo à sua volta. Então o coração é como se a experiência é quase física mesmo, como aquilo que aprisiona o coração vai se dissolvendo. E em vez da pessoa estar a experienciar-se a partir de uma ideia do que é que deve ser, entra em relação com como as coisas são. E o seu centro de relação está muito mais aqui do que na separação daqui das ideias. Não sei, assim, outra maneira de colocar, não sei essa. Então isso foi o corpo e as suas características de não é exatamente o objeto de embriaguez que por vezes
atribuímos como sendo algo que nos vai dar muita segurança e que é impermanente e é assim mesmo. E depois a pessoa começa a notar, não, e o que é que está a acontecer dentro deste corpo? E o que está a acontecer dentro deste corpo é que há montes de sensações. E há uma investigação deste bloco muito primordial na construção de nós próprios, que são as sensações, que elas são ou é agradável, ou é desagradável, ou é nem uma coisa nem outra. E sensações estão a acontecer o tempo todo. Por haver um corpo e há uma consciência neste corpo, porque se há um corpo sem consciência já não há sensações, não é? Chama-se um cadáver. E aí pode-se dar pontapés e chamar nomes que aquilo não reage. Mas um corpo onde há consciência, há sempre sensações. E essas sensações condicionam depois como é que respondemos ao que está a acontecer. Se vejo qualquer coisa agradável, a minha mente inclina-se querendo aquilo que é agradável, não é? Se vejo qualquer coisa desagradável, a minha mente afasta-se não querendo o que é desagradável. Estão comigo? E isso que disse sem falar, mas é também ouvir, também no cheiro, no paladar, no próprio corpo. E isto, se não houver autoconsciência, desenrola-se completamente automático. Esse ir em direção ao agradável e esse fugir do desagradável é que simplesmente como a vida está desenhada. E a pessoa pode passar perfeitamente por esta vida sem grande autoconsciência. O programa, em termos de sobrevivência, funciona muito bem. Não precisa de qualquer consciência para nascer e chegar ao fim e morrer. Pode passar só ir de querer em não querer, e embirra com este, e luta contra aquele, e depois agarra aquele. Tudo bem, isso não requer nenhuma autoconsciência. Traz enorme sofrimento. Traz enorme sofrimento porque, para já, nem tudo que se vai aproximar de nós vai ser agradável, por isso vamos encontrar imensa coisa para querer empurrar, muitas das quais não conseguimos empurrar, afastar, o que depois torna-se extremamente penoso, porque se eu tenho uma coisa desagradável, faço tudo para que ela se vá embora, e ela não se vai embora, isto é o que eu chamo um problema, porque uma coisa desagradável que eu consigo afastar não é um problema, foi só uma situação. Agora, uma coisa desagradável que eu não consigo afastar, aí é que eu tenho um problema. E se não tenho estratégia nenhuma para lidar com a vida, a não ser esta de empurrar o que eu não quero e agarrar o que eu quero, sofro. E é nesse estado que muitos de nós nos encontramos sem saber como é que se há de sair dali. Estão comigo ainda? Não é? O que é que são as coisas desagradáveis que vêm e que não conseguimos afastar? Perdas, mais. PDI. Conflitos. Morte, doença, velhice, por aí fora. No treino de observação, em que começamos a ver mesmo, há sensações que surgem agradáveis e a mente está na meditação, ainda bem, está a correr mesmo bem. E depois, claro que alguém há de sair da sala com tipo um elefante a andar na selva. Nada, a pessoa está a sair super quietinho. Mas para aquela mente que estava muito agarrada ao seu bocadinho, o seu oásis de prazer interior, qualquer perturbação é uma coisa terrível que está ali a acontecer. E aí, num instantinho, houve uma experiência que, na verdade, era só porque está muito agarrada a esta, é que aquela parece desprazerosa. Ela, na verdade, nem é necessariamente desprazerosa. Quando há por si, passou do estou todo contente da vida, estou mesmo irritado com alguém. Neste retiro era ótimo, estava sempre, constantemente, pessoas a sair da sala, porque não havia horas marcadas para meditar. Havia para começar, e depois é 3 horas e a pessoa entra e sai de uma sala que não é como esta, não é um soalho como este. Este range um bocadinho, mas aquilo lá era épico. Depois a porta. Lindo. Qualquer tentativa de agarrar a experiência era um falhanço notável.
E quando a pessoa passa por isto várias vezes e vê que quando se agarra ao agradável, porque o agradável é impermanente, a sua natureza é essa, aquilo é agradável um bocadinho e a seguir a ser agradável há de ficar menos agradável, não há hipótese, e quando luta contra isso faz com que a coisa fique ainda mais desagradável, e ao contrário. E o desagradável, quando a pessoa começa a contrariar, a não querer repelir aquilo, torna-se ainda pior e também é impermanente, que a coisa também não fica desagradável para o resto da vida. Às tantas, a mente começa a ficar um pouco mais equânime. Quer dizer, no início, quando não está a embirrar, nem a agarrar, há aquela fase em que a coisa está mais ou menos neutra e ainda anda para ali a cambalear. Com um pouco de sorte, no terceiro dia de retiro, isso já não está a acontecer. Mas pronto, acho que para algumas pessoas é capaz de ainda acontecer. Mas em princípio, já está um pouco, já está com alguma, chama-se equanimidade. O agradável é agradável, o desagradável é desagradável e a mente já não anda tão reativa a pular de uma coisa para a outra, já abarca um pouco mais a totalidade da experiência. E nesta observação do impacto condicionante das sensações, começa-se a entrar no estágio também de olhar para a própria mente. Como é que a mente se está a manifestar? E claro que se as sensações forem continuamente agradáveis, a mente dá por si feliz da vida e naturalmente concentrada, porque se repararem sempre que vocês estão mesmo felizes, naquele momento eu tenho a certeza absoluta que estão também muito presentes. Felicidade e presente são concomitantes. Quando a pessoa está feliz é porque está presente. Quando não está feliz amanhã, está feliz aqui e agora. Então, tu começa a observar como é que a sua mente está aí. E ela pode estar exatamente estável, concentrada, feliz, ou pode estar dispersa, agitada, infeliz e por aí fora. E nesta fase é mesmo só observar. Não há qualquer nem tentativa de mudá-la para outra coisa. Não, olha, isto é a minha mente agitada, o que é um alívio, é mesmo giro poder olhar para a mente num estado de agitação e é só isso que há para fazer, reconhecer, olha, isto é uma mente agitada e não fazer daquilo eu, nem meu, nem que tem que ser outra coisa, isto é uma mente agitada. E é pouco agradável, realmente não é nada simpático. E como não é agradável nem é simpático, a pessoa naturalmente começa a inclinar-se para não estar naquele ronhonhó. A última fase do retiro já é um pouco ok. A mente está como está e como é que eu lido como ela está. E ela hoje está mais ocupada com aquilo que impede de despertar, chamam-se mesmo os 5 impedimentos. Há vários fatores, como se a mente está envolta numa fantasia, pode ser assim, os mais difíceis são sexuais. Está num retiro e a sua mente resolveu colar-se na pessoa que está à frente, em vez de estar em si, começa numa fantasia maluca. A possibilidade de encontrar alguma paz, discernimento, ficou completamente impedido, por isso é que chama-se um impedimento. Não é que todo o desejo é impeditivo, a pessoa pode estar com o desejo de liberdade, isso até ajuda, mas o desejo pelo corpo do outro, em termos de libertação, não ajuda grande coisa. Ou o oposto, a pessoa, em vez de estar em desejo, está em aversão. E está em aversão, pode ter em aversão porque, olha, as pessoas nunca meditam mais de meia hora e andam sempre aqui, cada bom, de um lado para o outro. Pronto, isso é o problema, não é os outros andarem de um lado para o outro, o problema é a sua mente que está em aversão àquele ruído. Se não tiverem aversão, aquilo não é problema nenhum. Quem é que contou uma história? Não sei se foi neste retiro, de Ajahn Chah, que é um mestre tailandês que renovou, foi assim, parte de um movimento de renovação da tradição meditativa na Tailândia, no princípio do século passado. Ele foi praticar para a floresta e andava como monge mendicante de um lado para o outro e volta meio parava perto de uma vila na floresta e depois ia à vila buscar o alimento para o dia, mendicante, era um monge mendicante, e depois lá voltava para a floresta para meditar. E coincidiu, isto foi uma fase importante na história da Tailândia, porque foi quando surgiram os primeiros altifalantes. E toda a vila, que era uma vila, fazia questão de ter o seu sistema
amplificação de som de alta fidelidade. Então conta ele que estava na floresta, pronto para começar a sua prática, e começa um grande festejo. E digo-vos, na Tailândia, quando os festejos começam, aquilo é mesmo a sério. É o dia todo, a noite toda, o dia a seguir, a noite a seguir. E a gente já por si mesmo full. Mas mesmo, tipo, como é que é possível? Estes aldeões, será que não reconhecem a lei do karma e que estão a impedir o meu despertar e o que isso vai contribuir para a sua infelicidade? Está mesmo ali a justificar a sua raiva. E depois, às tantas, cai-lhe a fichinha e eles estão ali na vila todos divertidos. A única pessoa que está a sofrer sou eu. Então ele concluiu que não era o som que o estava a irritar, ele é que estava a irritar-se com o som. Então, esta parte da prática, em que a pessoa não só está a observar o estado da mente, mas está a observar os componentes, o que é que está a ocupar a sua atenção, e vai verificando como estes impedimentos de desejo, de aversão, de agitação, de torpor, de dúvida, todos eles não são só impedimentos, como são insatisfatórios. E são impermanentes, felizmente. A pessoa observa que aquilo surgiu devido a causas e condições, aconteceu antes, não estava assim, agora está-se a manifestar, e só pelo fato da pessoa estar a notar a causalidade que está ali a acontecer, aquilo já está também a mudar. E esta familiaridade com, bem, isto é insatisfatório e é impermanente, e ao ser impermanente, ainda por cima não está lá nada que perdure de substancial, é só constante mudança, começa a informar que muito que aquilo que a pessoa toma como sendo eu, é uma coisa muito mais arejada do que parece habitualmente, que as suas emoções, os seus estados mentais, que se tornam tantas vezes objeto de identificação, na verdade é uma coisa bem mais insubstancial. E o coração, digo-vos, dá pulos de alegria. Quando a pessoa está mesmo agarrada num impedimento e começa e nota, e aclara mesmo, olha, pois foi, eu até estava calminho, e depois ouvi a Ana na cozinha a falar com o Ross e pensei no almoço. E depois do almoço, comecei logo a sentir aqui o desconforto na barriga e já estava a fantasiar o que é que ela iria fazer hoje. E a pessoa viu como a suficiente atenção plena, vê mesmo a causalidade, como é que antes estava completamente à vontade. E agora já há aqui um buraco de qualquer coisa que está em falta, que precisa ser suprimido com qualquer coisa exterior a si, que quando tiver isso é que vai estar bem. E ao ver essa causalidade e a impermanência do que aconteceu, curiosamente a mente já não acredita tanto no objeto de desejo como sendo aquilo que vai resolver a problemática, porque uma vez que a pessoa viu a impermanência deste estado e veio parar a este, sabe que seja o que for de felicidade que vá buscar ali, aquilo também vai passar e também é impermanente. E ela recolhe-se, já não está interessada no objeto e volta a casa, tipo assim, volta a querer estar aqui, afinal já não há nada lá fora que valha muito a pena, e volta ao prazer do momento presente, a um contentamento que não é dependente do que está lá fora, do que está para acontecer. E isso, obviamente, a pessoa vai ficando mais esperta, não é? Começa a entender, espera bem, e estando em casa fica muito mais giro. E ao estar mais aqui, começa a notar que fatores aqui emergem quando há atenção plena no momento presente, porque logo a seguir a haver atenção plena no momento presente, esta capacidade de investigação que eu descrevi agora, de entender a causalidade, aviva-se. Se a pessoa não está minimamente presente, não entende nada, não entende causalidade de coisa nenhuma, anda só para ali a levar bonés de pensamento em pensamento, de querer em querer, e nem entende como é que está. Mas uma vez que há continuidade de atenção, começa a entender a causalidade dos seus estados mentais. E quando há atenção plena e essa capacidade de investigação, isto ganha energia, a pessoa começa a sentir, peraí, eu até consigo lidar, o sistema ganha um certo...
capacidade de se aplicar, e com essa capacidade de aplicar vem entusiasmo. Vem mesmo assim, às vezes, alegria. E claro, se há atenção plena e há investigação e começa a haver energia e um sentido de bem-estar interno, porque a pessoa está a conseguir, a estar presente e a entender o que é que se passa, a mente tranquiliza. Já não está aos pulos de um lado para o outro, está mesmo a ficar disponível a estar aqui agora e está concentradinha. Concentrada e equilibrada, já não está tão à mercê daquele que quero e não quero. E isso são os fatores de despertar. São os fatores que, quando há continuidade de atenção, estabelecem-se as condições favoráveis para ver cada vez com mais clareza e subtileza o que é que de facto está a acontecer. E aquilo que a pessoa está a observar são níveis cada vez mais profundos do seu condicionamento, que tende a escapar-lhe no dia-a-dia, mas que aqui, como está tudo muito calminho, qualquer ondulação que surja é notada. Qualquer ondulação que a mente se começa a inclinar, aquilo está tudo muito bem. E depois ela começa a dar-lhe assim um bocadinho de ronha, começa-se a inclinar para... agora se calhar já abri o olho. E a pessoa nota logo o impacto que de repente o bem estava ali a seguir. E a pessoa volta a ganhar estabilidade e diz, ok, peraí, está muito melhor quando eu não estou a querer lá fora. Deixa cá voltar aqui. Aquilo começa outra vez a ganhar estabilidade, tranquilidade, e ela está concentradinha, a pessoa já está ali há um bom tempo contente da vida, e depois reconhece que, por mais contente da vida que eu esteja, este estado, ele também é impermanente e condicionado e dependente das condições que foram estabelecidas. E como é que seria afrouxar o estar aqui agarrado a estar bem? A mente não estar tão entretida em estar bem e abrir-se a notar outras coisas que nem tão bem, nem tão mal, mais neutras. E aí a pessoa começa a estar com uma mente que está acordada perante uma coisa neutra. O que pedimos para a construção egóica é quase um milagre. A pessoa está mesmo acordada a notar aquilo que não promove qualquer agitação. É das coisas mais agradáveis que esta mente pode experienciar. O que é curioso, porque nós achamos que giro é estar feliz da vida, com montes de prazer e uma grande euforia. Mas, curiosamente, uma mente equânime a atender àquilo que não é nem agradável nem desagradável é muito mais giro. Sabem porquê? Porque há a ausência total de querer. Como não há nada para querer, nem para não querer, há a ausência total de querer. E, por incrível que pareça, a coisa mais satisfatória que um ser humano pode experienciar é não ter nada para querer. Porque cada vez que quer, já está na falta. Estão comigo? Cada vez que quer, já está na falta. Então aquilo é muito giro. Este treino, tu vai aprendendo a afrouxar a tenacidade dos seus quereres, até mesmo daquele prazer tão sublime de uma mente que está tranquila, feliz, e abre-se à descoberta do não querer. E dá por si tão bem como nunca teve. Dá para imaginar que nunca mais a construção volta a ser exatamente a mesma coisa. Quando a pessoa descobre que, afinal, o melhor que pode alguma vez estar é não querer, querer deixa de ter tanta graça. Especialmente aqueles quereres que não interessam a ninguém, aqueles quereres que, bem vista a coisa, não estão a ajudar nada, antes pelo contrário, estão-nos a exaurir e a desgastar e são uma canseira. Então, aquilo naturalmente há um afrouxar de imensa coisa. E sim, se passa uma semana muito bem passada. Calculo que já está mais do que na hora, passaram 4 minutos. Semana que vem podemos fazer perguntas e respostas, se houver. Sadhu, sadhu, sadhu.